Vamos falar sobre o modo como nós, pais, lidamos com os nossos filhos. Como é que a gente educa ou educou os nossos filhos para o mundo. Isso é importante. Eu sei que tem muita gente que, como eu, já é vovó, já é vovô, mas é interessante a gente aprender. Às vezes os filhos estão tão ocupados, né? Eu vejo coisas hoje com meu neto que eu não via quando eu era mãe. E aí a gente pode passar isso para eles, tá certo? Então presta atenção, tá? Não sei se você já parou para pensar em qual é o seu estilo. Enquanto mãe, pai, cuidador, a gente precisa refletir sobre o quanto o modelo da nossa postura reflete diretamente no comportamento das crianças. Eu, durante algumas situações, me olhava assim e falava, gente, é minha mãe, não era eu. Não só quando eu passava pelo espelho, porque a gente é muito parecida, mas na atitude. E atitudes que eu falava, ué, mas não era assim que eu queria. E a gente repete. A gente precisa realmente parar, prestar atenção e definir o que a gente quer ser como pai e como mãe. Assista esse VT. Nunca é demais refletirmos sobre os nossos estilos parentais para continuarmos a educar crianças felizes, seguras, empáticas e autônomas. Ser pai ou mãe é provavelmente um dos papéis mais maravilhosos, mas também mais difíceis que podemos ter. Os estilos parentais são um dos fatores mais importantes na forma como se relacionam os pais com os filhos. Vamos saber mais sobre o assunto? Claro que sim, vamos saber mais. A gente vai receber agora a doutora Jaqueline Santin, que é pediatra, pneumologista, tão querida e sábia. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, eu amo quando você vem, viu? Muito obrigada. Portas sempre abertas. Muito obrigada. Te convidar para sentar, aqui? Por favor, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui importante. Eu achei muito legal essa pauta, porque faz a gente parar para refletir. Que a gente muitas vezes funciona no piloto automático, né? Exatamente, Cláudia. Eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz, muito grata para a gente conversar de um assunto tão lindo e tão potente, porque muda vidas, né? Muda. E essa reflexão, né? Será que eu sou muito autoritária? Será que eu sou muito permissiva? Isso, no final das contas, você sabe que lá na frente a gente começa a refletir, né? Será que eu fui muito autoritária? Será que eu fui muito permissiva? Se a gente pensar antes é melhor. Com certeza, eu acho que em vez de lidar com culpa, é muito mais produtivo se a gente lidar com responsabilização. Eu sou responsável pelo que eu faço, então eu sou o protagonista desse jeito de criar o meu filho. E a partir disso, se eu estou tomando decisões que não estão trazendo bons frutos ou que podem trazer frutos não tão adequados no futuro, cabe a mim mudar. Olha lá que legal. Agora, eu penso que a gente precisa prestar atenção em alguns sinais, né, para entender qual é o modelo parental que a gente está assumindo. Isso, o estilo parental, ele é uma resposta automática, ele é uma resposta que vem realmente no piloto automático, baseado com as experiências que a gente já teve no passado. Então, a gente tende a replicar o que fizeram com a gente na infância, ou se o sofrimento foi grande, às vezes eu tento me afastar por completo do que fizeram comigo na infância. E também do meu temperamento. O temperamento também conta muito. Então, a gente pode tomar uma posição, uma postura um pouco mais autoritária ou um pouco mais permissiva. Posso ser um pouco mais firme ou um pouco mais gentil. Porém, quando caio muito no lado firme, tendo a ser autoritário. Quando sou gentil por demais, sem limite algum, tendo a permissividade. E aí a gente vai conversar sobre disciplina positiva, que é um caminho de equilíbrio, em que a gente é sim firme, há limites, há realmente a obrigação dos pais e cuidadores em margear essa criança, mas com gentileza, lembrando justamente eu diria que é o grande mestre que nos faz se inspirar na disciplina positiva, que é Jesus mesmo. Ele foi firme e gentil. Ele nunca usou a vara para disciplinar ninguém, mas ele veio com storytelling, né? Ele veio contando histórias, ele veio fazendo sentido para quem o ouvia e veio conquistando o coração de cada um deles. Perfeito, amo esse exemplo também.
A gente pode estabelecer e colocar em prática o nosso modelo parental desde o nascimento do nosso bebê? Sim, eu acho que a gente nasce como mãe, a gente nasce como pai quando o nosso filho nasce e a gente vai se desenvolvendo assim como ele também. Então, ao longo da vida do nosso filho, a gente aprende muita coisa, vive muita coisa, reflete e cresce, né? Claro, a gente não é uma pessoa estática. As coisas com as quais a gente convive, as coisas que a gente estuda, são muito importantes para que a gente consiga evoluir. E como é que é essa educação positiva? Qual é a diferença para um que é no piloto automático? Porque normalmente é no piloto automático. Exato. A disciplina positiva, ela é uma abordagem socioemocional que é feita para pais e cuidadores, não é feita para crianças, para que eles consigam desenvolver nas suas crianças habilidades de vida que todo mundo gosta, todo mundo quer. Todas as religiões têm como virtudes, como valores universais. Que valores são esses? Eu quero que meu filho seja honesto, eu quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho seja respeitoso. Então, baseado no que eu quero no futuro, eu uso abordagens conscientes, porque às vezes a gente não toma consciência, daí que é o piloto automático, para chegar nesse objetivo. Então, é muito maior do que eu tenho este problema, o que eu faço para resolver? Isso é muito maior. Como eu quero desenvolver no meu filho honestidade, como eu quero desenvolver uma integridade nele. Ok, se eu for permissivo ou se eu for punitivo, se eu for autoritário, eu vou resolver o problema naquele momento? Provavelmente sim. Se não, ninguém seria, não é mesmo? A gente procuraria outras alternativas naturalmente. Mas, e no longo prazo? Como vai ser o adulto que a minha criança é hoje, né? Então, eu preciso pensar também nisso. Se eu sou punitivo demais, meu filho pode ficar ou revoltado, ou ter medo de mim e não me contar nada lá na frente, ou ter baixa autoestima. Se eu for muito permissiva e não der limite algum, meu filho vira um sem noção, vira uma pessoa desrespeitosa e vira uma pessoa desesperada, porque as crianças pedem por limites, a criança não tem habilidade emocional e cerebral para conseguir conduzir a própria vida. Então, por isso que é tão importante seguir esse caminho do equilíbrio. Você conseguiria dar exemplos pra gente? Porque eu acho que fica mais claro para quem está assistindo. Né? Então, justamente, essa disciplina positiva, ela foi cunhado esse termo por Jane Nelsen, que é uma estudiosa de Adler, né, que era um psicólogo austríaco lá do século XIX. Ela pegou os princípios dele e fez ferramentas. Então, é prático, não é blá, 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 não. Todo curso, todo livro de disciplina positiva, por favor, estudem. Isso daqui é só uma mesa de aperitivos, não é? Ele mostra ferramentas práticas para o dia a dia. Então, por exemplo, escolhas limitadas. Se a minha criança gosta de escolher a própria roupa, eu vou separar 3 modelos e dentre aqueles a gente vai dar o poder para ela decidir qual ela vai querer. Você decide, meu filho, né? Então, eu dou escolhas limitadas. Quando meu filho está muito nervoso, muito bravo e precisa se acalmar, em vez de fazer um cantinho do pensamento em que nada de bom vai vir daquilo, ele vai ou ficar revoltado ou vai ficar pensando que ele é inadequado, eu vou mostrar para ele que ele pode se acalmar num cantinho da calma. Também é uma outra ferramenta da disciplina positiva. Então, eu vou trazê-lo para um momento em que ele se sinta mais conectado comigo ou enfim, com boas emoções, com boas sensações, para que ele volte à calma e aí sim eu educo, porque a calma é que leva a gente a educar. No momento que eu estou bravo, em que eu estou irritado, eu não escuto nada. Então, esses são 2 exemplos. Eu vou dar um exemplo prático agora, tá? Eu tenho um filho que vai fazer 2 anos amanhã. Ai, que legal. Isaac é meu mestre, eu posso dizer com certeza que ele mudou totalmente a minha vida, né? Eu já estudava muito antes dele e depois dele não tem estímulo maior para estudar. E a gente foi no parquinho nesse final de semana e ele gosta muito de tanque de areia, estava lá com a sua pazinha e ele, né, com 2 anos agora, naquela fase que muitos chamam de Terrible 2,
em vez de brincar, estava jogando areia para cima e acabando caindo areia nos amigos do lado. E tinha uma menininha ali do lado dele. Conversei com ele 2 vezes, que não era para fazer aquilo, que acabava caindo nos outros e podia machucar os olhos. E aí, ao mesmo tempo em que eu falo um não, eu digo, eu posso brincar com a pazinha? Como pode? Então, mostre para o seu filho, não diga apenas não, diga como pode. Então, olha, filha, a gente pode fazer desta forma, tá bom? Gentil e firme. Aí, a 3ª vez em que ele fez, eu peguei na mãozinha dele de forma gentil e firme, olhei para ele e falei, você não está conseguindo brincar, não está dando certo. A amiga tá toda suja de areia. Então, quando você se acalmar e conseguir brincar direito, a pazinha volta. Peguei a pazinha, levei para o alto de um galho lá e botei a pazinha lá no parquinho. O que ele fez? O que é natural de qualquer criança de 2 anos. Ficou frustrado, irritado e chorou. E fez uma birra. Então, eu tenho que entender também que essa é uma resposta natural. Não é porque ele é uma má pessoa, porque eu não estou educando direito, a birra acontece pela imaturidade cerebral. E aí, o meu papel é acolher. Falar, filho, que pena, tomara que você consiga logo, né? Brincar com a sua pazinha e distrair ele para uma outra atividade. E ao mesmo tempo pensei, olha amiga, toda suja de areia, o que a gente pode fazer para ajudar ela? Vamos limpar ela, né? E aí ele olhou, eu comecei a dar o exemplo limpando e ele foi lá e começou a limpar a amiga também. Depois, mais tarde, uma nova tentativa com a pazinha quando ele já estava calmo. É perfeito? Não. A disciplina positiva não vem para ser perfeita, mas ela vem para aumentar o número de ferramentas do nosso repertório. Nossa, perfeito. Eu acho que você falou aí de várias etapas que nos ajudam muito, né? Eu sou de uma época, de uma geração que a gente ouvia dos pais e a gente, às vezes, repete ou repetia com os filhos quando pequenos, que era, chorou? Engole o choro. Sim. Né? Exato. É cultural isso e ainda hoje está em vigência esse modelo mais autoritário e as pessoas tendem a falar, fizeram isso comigo e eu sobrevivi. A gente não cria sobreviventes. Fizeram isso comigo e deu tudo certo. Será mesmo? Será que você tem a plena confiança nos seus pais? Você consegue contar para os seus pais o que houve? Ou, por exemplo, contava quando era adolescente? Ou você tendia a esconder? Porque sabia que Sabe que a gente estava falando sobre isso no começo do programa, né? O conflito das gerações. E que tem muito a ver com isso tudo que você está falando. Porque às vezes as gerações se afastam porque não existe liberdade com medo da não aceitação, da frustração, do erro, da incapacidade, né? Exato. Justamente a disciplina positiva vem trabalhar 2 pilares. O senso de conexão, então eu estou conectado com os meus pais, eu me sinto bem quando eu estou com eles, eu estou livre para falar com eles. E senso de importância. Eu me sinto importante dentro da minha família. Isso é tão importante para uma criança e para um adolescente. Quando você dá limites e você pede a ajuda de uma criança e depois agradece pela ajuda dela, é tão lindo porque ela se sente valorizada e ela quer sempre mais, ela quer ser cada vez mais valorizada por quem ela é. Então vamos lá no nosso vídeo aula, a gente vai conferir aqui. A Nair, gente, ela é lá de Solidão, Pernambuco. Como eu faço para mudar meu estilo parental e melhorar a relação com o meu filho? Acredito ser autoritária, mas acho que esse estilo não está funcionando. Legal. Bom, Nair, é o seguinte, a mudança é uma porta que eu abro pela parte de dentro. Então, a mudança precisa começar de dentro para fora. A gente vai buscar recursos lendo, estudando, fazendo cursos, mas tem que fazer sentido dentro de você para que venha a mudança. Então, como eu estava contando, eu vou dar até esse grande passo a passo. Comece lendo, né? Então, tem a Jane Nelsen, que é a autora que tem livros traduzidos aqui no Brasil, tem acho que mais de 10 títulos aqui no Brasil sobre disciplina positiva. Comece comprando a capa amarela. Vou dar Jane Nelsen. Jane Nelsen. Comece comprando esse livro, que é da capa amarela.
Esse livro fala sobre os fundamentos da disciplina positiva. Tem um outro livro dela, que é Disciplina Positiva de A a Z, que fala ferramenta por ferramenta e situações de conflitos em que a gente pode usar essa ferramenta para ter as soluções, né? Então, vamos começar estudando, e existem muitos cursos de qualidade na internet, aproveitando, né, o ensino à distância, para a gente conseguir se aprofundar e fazer essa mudança de dentro para fora. Maravilha. Eu comentei ali, é possível usar a disciplina positiva com os pares? Marido, esposa, pais, mãe? Certo, a abordagem positiva eu posso usar para todo mundo. É que com relação às crianças, a gente pensa que a gente está moldando realmente aquele ser. Quando a gente está falando de um outro adulto, esse ser está moldado. Muitas dessas ferramentas não vão ter o efeito de realmente reproduzir mudanças no outro, porque eu não sou responsável pela mudança de outro adulto. Mas essas ferramentas podem trazer mais paz dentro da minha relação. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. Obrigada, Nair. O meu modelo parental pode prejudicar a saúde física dos meus filhos? Certo, eu acredito que sim, porque quando a criança se sente ansiosa ou se sente desamparada ou se sente sem limites, né, ela pode acabar manifestando sintomas, pode manifestar coisas psicossomáticas, então dores de barriga, dores de cabeça. Quem quando foi fazer uma prova, por exemplo, de tanta ansiedade não sentiu uma dor de barriga? Então, se você está sendo tão autoritária com o seu filho que ele tem medo de falar com você, que ele tem medo que você descubra o que ele fez, ele pode acabar manifestando dores, roendo as unhas, fazendo coisas para manifestar corporeamente coisas que estão passando por dentro. Maravilha. Próxima pergunta, vamos lá conferir na tela. Silvia, de Goiânia. Se eu e meu marido tivermos modelos parentais diferentes, o que podemos fazer? Isso pode confundir a criança? Eu amei, Silvia, porque é difícil demais a gente ter o mesmo modelo do cônjuge. Com certeza, e geralmente um escolhe o outro, sabe? Porque um é mais permissivo, o outro um pouco mais autoritário. Se forem dois autoritários, fica meio que insuportável a relação, e quando são dois permissivos também pode ficar frouxo demais, sabe? Então, geralmente, os opostos se atraem nesse sentido. E quando um pai, por exemplo, muito autoritário, vê uma mãe muito permissiva, ele tende a ficar ainda mais autoritário para compensar a permissividade e vice-versa. Então, é muito importante tomar consciência. Qual o meu piloto automático? Qual é o meu estilo parental? Qual é o do meu esposo? Vamos conversar, vamos estudar juntos, vamos ver o que faz sentido dentro da nossa realidade. Alguém pode ser um pouco mais firme e o outro um pouco mais gentil? Com certeza, mas sem ir para os extremos. Então vamos tentar encontrar o nosso equilíbrio. Talvez a gente continue sendo eu um pouco mais firme e você um pouco mais gentil, mas a gente tentando falar a mesma língua. Quando a gente vira pai e mãe, o nosso ranking de valores muda. E lá no topo tem sempre o bem-estar do filho. Então, ter a razão perde a vez para o bem do filho. A coerência tem que ganhar mais ranking do que a razão. Perfeito. Saudoso Isamitiba falava uma frase que eu acho muito legal. Ele diz assim: quando o pai diz vinho e a mãe diz água, o filho diz anda. Né? Precisa falar a mesma língua, não tem jeito. Próxima pergunta é do Eduardo, do Rio de Janeiro. Minha esposa às vezes tira minha autoridade quando repreendo minha filha. Isso pode ser uma divergência nos nossos modelos parentais? O que podemos fazer para melhorar? Certo. Existem visões muito diferentes, pessoas que falam que o pai ou a mãe nunca deve ser contradito quando está na frente dos filhos, por exemplo. Já eu acho que quando existe um grande desrespeito à criança, sim, a gente pode intervir naquele momento. Se eu estou vendo uma grande violência contra a minha criança, de forma, claro, não violenta, eu posso falar: calma, vamos tentar pensar em uma outra solução?
acho que ele já está sofrendo bastante com isso. Veja que não é permissividade, mas tentar encontrar um limite mais respeitoso. E às vezes a gente vê grandes desrespeitos e ficar caladinho frente a um grande desrespeito pode jogar a autoestima do nosso filho lá embaixo. Olha lá, é bom, como foi a pergunta do Eduardo, e pelo visto ele é o mais autoritário, é legal ouvir essa entrelinha aí, né? A autoridade pode colocar a autoestima do filho lá embaixo. Autoritarismo. A autoridade todos temos que ter. Nós pais somos líderes, nós somos figuras de autoridade dentro do nosso lar. Mas não autoritários. É diferente, exatamente. Agora, se eu apelo para a violência, né? E violência não é só dar tapa, né? Violência é gritar, violência é coagir, violência é chantagear, né? Tudo isso são formas um pouco mais sutis de violência. Então, você falou chantagear, me lembrei de um modelo muito comum que a gente vê, assim, se não terminar, você não vai comer o bolo hoje. Isso é chantagem. Exato. Isso funciona? Funciona. Às vezes, de vez em quando, acaba escapando? Sim, né? Mesmo para quem está nessa luta de tentar evoluir um pouco, acontece. Mas quando este é meu único recurso, um dos meus únicos recursos, a minha criança só se motiva se vier um prêmio depois. Então, prêmios e recompensas, que são muito usados tanto no autoritarismo como na permissividade, podem ser um verdadeiro tiro no pé. Porque a criança, que um dia será um adulto, só vai agir pelo prêmio depois. Maravilha. Né? Você só vai fazer a lição de casa porque depois vai ter uma recompensa, não pelo aprendizado, por exemplo. Muito bom. Próxima pergunta da Fátima Soares. Tenho 4 filhos e todos são muito diferentes. O que posso fazer para lidar com as características de cada um de forma positiva, mas também ter e ser um modelo sólido de mãe? Ótimo. Então, aí é que vem o conceito de equidade. Se eu tenho uma criança de um temperamento e outra de outro, eu vou tratá-los da mesma forma? Não. Não. Você não trata duas pessoas diferentes da mesma forma. E isso é a diferença entre equidade e igualdade. Igualdade é fazer a mesma coisa com todo mundo, independente de quem eu estou tratando. Mas quando eu estudo o temperamento dos meus filhos, que foi a última vez que eu vim aqui, a gente conversou de temperamentos, olha lá, eu tenho um filho colérico e um filho melancólico, são totalmente diferentes. Para um, se eu fizer tal coisa, vai ser uma explosão, vai ser terrível. Para outro, eu vou jogar autoestima lá embaixo. Né? Para um vai ser destrutivo, para outro vai ser uma coisa que vai jogar ele para baixo. Então, eu tenho que realmente tentar perceber quem são os meus filhos, os temperamentos de cada um e estilizar o jeito que eu cuido de cada forma, né? Perfeito. E isso não significa que não é um modelo de mãe sólido. Exato, né? Exato. A Vivian Ferreira pergunta, como identificar o meu modelo parental e como saber se ele é o ideal para o meu filho? Tá certo. Então, como você lida num conflito? Conflito a gente tem todo santo dia, não é mesmo? Então, sei lá, vai lá no parquinho, vai rolar um conflito em menos de 2 minutos. Disputa de brinquedos e tudo mais. O que eu tendo a fazer? Eu tendo a passar a mão ou não intervir quase nunca? Provavelmente estou mais para permissivo. Quando eu sou de uma forma, eu tendo a tentar corrigir o comportamento, custe ao que custar. Você vai me obedecer. Eu sou a mãe, eu sou a figura que você tem que respeitar. Provavelmente, se eu tendo a ser desta forma, eu sou um pouco mais autoritária, né? E vai funcionar? Como eu falei, os 2 modelos funcionam a curto prazo. Só que, quais são os frutos que eu estou colhendo ao longo da educação do meu filho? Ele está sendo respeitoso, honesto, feliz. Eu tenho que olhar para isso, para o que eu estou vendo ao longo do tempo, para saber se está dando certo ou não. Muito bem. E sabe que você estava falando, eu estava pensando, né? Em alguns momentos da minha vida, eu acho que eu oscilei muito entre um extremo e outro. Porque quando eu era autoritária demais, automaticamente vinha uma culpa gigante, aí eu era permissiva demais. E aí a gente fica nessa coisa que não é nada saudável. Movimento pendular, super comum. Porque você fica pendulando entre os 2 estilos parentais por falta de recursos. Você fala, gente, ou eu sei aplicar castigo e dar prêmio, ou eu não vou fazer nada. Tem alguma coisa aqui no meio do caminho?
tem. Então estudem. Olha que joia, gente. Que coisa maravilhosa, né? Olha que possibilidade que a gente tem hoje. Eu fico, assim, muito encantada com tudo isso. Repete o nome da autora. Jane Nelsen. Jane Nelsen, Exato, tá? escreve Jane, né? Ok, não tem erro. Ai, amei esse bate-papo. Eu tenho uma dúvida. Como eu tenho um netinho de 3 meses, claro. A gente educa a criança a partir de quantos anos? Assim, bebezinho, gente, já tá passando educação? Com certeza. O que você faz fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Então, o exemplo que você passa para o seu filho, você é respeitoso ao trocar a fralda dele? Ou você simplesmente pega ele feito um boneco, vai tirando a roupa, tá chorando e eu vou ignorando, né? Então é isso, o jeito que a gente cuida de um bebê pequenininho, as nossas ações, como eu trato um outro adulto, está educando. Desde pequenininho, meu filho não fazia ideia de quem ele era neste mundo. Eu passeava com ele e eu era hiper simpática. Olá, tudo bem? Bom dia, como vai? E ele foi pegando isso de mim. Ele chega e quer dar bom dia, e ele quer dar oi, né? Olha que legal. Ai, gente, vamos aprender mais, né? Vou pedir para você voltar rápido, doutora Jaqueline. É tão bom aprender contigo. Obrigada. Doutora Jaqueline Santin é pediatra, é pneumologista também. Ela tá no Instagram como DRA Jaque Santin. Tá escrito aí no vídeo, Jaque Santin. E o telefone é o 11 98136 8143. 98136 8143. Amei te receber, já tô com saudades, pode voltar rápido, tá bom? Pra gente continuar aprendendo e aprendendo bastante. Que é assim mesmo, a vida vai ficando mais fácil se a gente vai aprendendo, né? A gente vai ficando mais tranquila, você percebe isso? Erra menos, né? A gente está construindo uma sociedade que ela seja mais justa e mais feliz, tá bom?